Sobre os resultados dessa pesquisa, a gente conversa agora com a cientista política Deise Chiocari. Deise, muito bem-vinda mais uma vez ao Live CNN. Bom dia. Bom dia. Deise, dá para falar que essa cristalização que a gente tem visto nas pesquisas, com uma estabilidade em quase todas elas, é algo novo no nosso cenário eleitoral? Essas eleições estão com essa particularidade ou não? É novo sim, mas ela é consequência da força dos dois candidatos, né, dos dois líderes políticos, o Bolsonaro e o Lula. Eles são diferentes de todos os outros que estão competindo nessa eleição, né? Os dois já têm um histórico na presidência, então isso fortalece para que eles tenham um corpo social que efetivamente fale por eles. Eles são líderes políticos que têm algumas semelhanças que os outros não têm, por exemplo. Então, só para não me estender muito, mas os dois têm demonstrações de sacrifício à pátria, né? O presidente Jair Bolsonaro sofreu o atentado à faca na eleição de 2018, e isso criou uma empatia com as pessoas, né, de que ele estava se sacrificando por um bem maior. O ex-presidente Lula também foi preso por um bem maior. Então, eles possuem, entre várias outras características, qualificações que colocam eles com esses votos consolidados. Então, o eleitor vê neles também um salvador da pátria, coisa que não acontece com os outros que estão disputando essa eleição. Por isso que, a partir do momento que Lula e Bolsonaro decidiram que iriam competir para a presidência em 2022, a terceira via ficou completamente descartada pelas características singulares desses dois candidatos. Deise, e essa estabilidade também, né, evidentemente, do presidente Bolsonaro, ele que obviamente tenta vencer as eleições, agora depende para arrastar a disputa para um segundo turno, ou seja, depende do crescimento de Tebet e também de Ciro, que cresceram um pouquinho, e pelo menos nas pesquisas, né? E essa é a ideia para a campanha de Bolsonaro, fazer com que a disputa vá para o segundo turno, e ele conta, já que está estabilizado, com a ajuda dos outros dois, né? O presidente Jair Bolsonaro virar essa eleição agora no primeiro turno é praticamente impossível, porque se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai perceber que o número da bolha do presidente Jair Bolsonaro, ela gira em torno de 22% a 26%, às vezes vai para 30%. E se vocês perceberem, é o número que ele mantém desde o início da disputa eleitoral, né? Então agora ele tem, na verdade, que correr para que haja um segundo turno, e aí segundo turno é uma nova campanha, uma nova configuração, e aí quem sabe ele consegue ter uma reação frente ao presidente Lula, que está consolidado em primeiro lugar e deve continuar assim, caso não haja um fato novo, né? A gente tem que lembrar que amanhã é o 7 de setembro e as pessoas estão inflamadas, mas se continuar desse jeito, a eleição deve ir para o segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro aí sim tem que pensar numa nova reconfiguração, porque por enquanto ele só fala para os convertidos, né? Deise, você vê esse 7 de setembro de amanhã como o grande Rubicão dessa campanha de Jair Bolsonaro? Vejo sim. Tem dois pontos nesse 7 de setembro. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro ele praticamente incentivou os seus militantes a invadirem o STF, né? Só que nesse ano tem outro ponto, a gente está em ano eleitoral. Qualquer incentivo a uma radicalização vai aumentar a rejeição dele, né? Se ele conseguir reunir as pessoas nas ruas de forma pacífica, numa demonstração de apoio à sua candidatura, ele demonstra força. Mas se houver qualquer imprevisto, a consequência esse ano vai muito forte para ele, porque aumenta a rejeição dele e aí ele pode dar adeus a, inclusive, um segundo turno. Agora, Deise, a gente trouxe aqui na CNN informação do Caio Junqueira, também da Basília Rodrigues. A BIM não identificou nenhum tipo de sinal de violência, que pode ter algum cenário mais caótico, né, por conta do 7 de setembro amanhã. Então, o que a gente pode avaliar é que essas recentes decisões da Justiça Eleitoral, do próprio STF e até as cartas, né, do dia 11 de agosto fizeram que os... Não digo os ânimos, mas que a situação ficasse um pouco mais controlada? Fizeram sim. O presidente Jair Bolsonaro ele tem se manifestado algumas vezes, né, que é uma coisa inédita nas falas dele, pedindo justamente para as pessoas irem à rua pacificamente. Ele fala muito de o poder emana do povo, mas ele tem pedido que seja de uma forma pacífica, justamente por ter entendido que esses ataques constantes às instituições estão fazendo ele ficar ali nos 30%. Isso não tem agregado a ele. De novo, é só pregar para convertidos. Então, se a manifestação de amanhã, se o 7 de setembro se desenvolver de uma forma pacífica,
todos ganham. Nós, principalmente, que não toleramos mais esse ambiente de violência política, e ele também ganha, né? E o ex-presidente Lula e todos os outros candidatos. Mas o presidente Jair Bolsonaro, se houver algum incidente amanhã, ele está muito enganado se pensa que vai aumentar a aprovação do governo dele ou até uma intenção de voto. É muito pelo contrário, né? Isso ele tem demonstrado, inclusive em algumas falas dele, que tem sido sabiamente mais cuidadosas. Deise, o grande diferencial, o grande alvo da campanha de Jair Bolsonaro continua sendo as pessoas de baixa renda e as mulheres, segundo essa pesquisa IPEC? Sim, Daniel, porque o que a população sofreu com a economia, com a alta da inflação e a alta dos combustíveis, quando ela atinge um eleitorado que é do presidente Jair Bolsonaro, que é esse eleitorado A e B, esse eleitorado está protegido nas suas camadas sociais, está mais confortável diante de tudo que aconteceu. As classes mais baixas, obviamente, por não terem o mesmo poder aquisitivo, sentiram de maneira muito mais forte o impacto dessa inflação, do aumento dos combustíveis, o fato de não ter dinheiro para comprar comida, né? Então, isso atingiu as classes mais baixas. O presidente Jair Bolsonaro ele deve mirar nessas pessoas, se ele quiser conseguir agregar mais eleitores da campanha dele, e também ao Sudeste. Eu sempre reitero a importância do Sudeste. Só que esse eleitorado que ele deve mirar é um eleitorado que, desde que ele assumiu a presidência da República, ele nunca clamou para si, ele nunca chamou esse eleitorado de menos poder aquisitivo para o governo dele, né? Ele lançou agora a PEC Kamikaze, a PEC das bondades, como preferirem, no intuito de favorecer uma classe menos favorecida, mas ele simplesmente jogou o auxílio, deu o aumento, mas ele não chama, na narrativa dele, na história dele, essas pessoas não estão do lado dele, então é meio que protocolar. Então ele tem que mirar, ele tem que gerar um fato novo, positivo para essas camadas que não estão com ele e que, apesar do aumento do Auxílio Brasil, ainda não se convenceram que o presidente Jair Bolsonaro governa para elas, né? A grande maioria. Deise, a decisão de ontem do ministro Edson Fachin de limitar o decreto sobre a compra de armas, né, irritou bastante bolsonaristas. Você acha que essa decisão especificamente pode acirrar ainda mais os ânimos e dar munição para o discurso bolsonarista contra as instituições? A munição já está dando, né? O presidente e os apoiadores dele já têm se manifestado contra essa decisão. Mas, de novo, assim, visto o caos que a gente vinha vivendo nos últimos meses, qualquer decisão contrária a essa é irresponsável, para não dizer o mínimo, né? Então, não tem como tu incentivar o uso de armas numa eleição em que há um mês as pessoas literalmente estavam se matando por causa dos nomes que estão envolvidos na disputa política. É claro que dá uma munição, mas espero que seja só uma munição no plano simbólico, nas narrativas, e que não passe disso. Porque, de novo, eu reitero meu ponto. Tanto para o presidente Jair Bolsonaro quanto para o ex-presidente Lula, qualquer ato de violência a mais nessa campanha aumenta a rejeição deles, porque isso é um fato que a população está cansada. E essa eleição, além da particularidade dos votos consolidados, ela tem um outro ponto, né? O alto índice de rejeição. A gente vai votar esse ano no menos pior, porque a população não vai tolerar mais um ato de violência. Então, a decisão do Fachin, ela é, no mínimo, sensata para esse momento que a gente está vivendo. Se não faz isso, o que acontece nas próximas semanas? O que acontece no 7 de setembro? Nós conversamos com Deise Chiocari, cientista política. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Live CNN. Bom dia, bom trabalho para você.